Pessoal, a gente está aqui no último dia do Congresso da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro. A gente está fazendo o período da manhã no último dia. E o congresso foi muito bom, a gente está muito feliz com o resultado dele. E hoje agora a gente está mais feliz ainda porque o Dr. Paulo Niemeyer Filho, que dispensa apresentações, né? Ele nos deu a honra de conversar aqui conosco aqui sobre a carreira dele, né? Dr. Paulo, você é um espelho para todos os neurocirurgiões aqui acho que do Brasil, né? Isso não precisa falar, que isso já é referência para todo mundo. Eu agradeço muito você estar aqui disponibilizando esse tempo aqui para a gente. Haroldo, quero antes de tudo te parabenizar pela maneira como você está conduzindo a Sociedade do Rio de Janeiro e pela beleza do Congresso. Um sucesso total. Parabéns. O senhor cresceu em uma família muito importante, né, Dr. Paulo? Isso é notório para todo mundo, com expoentes mundiais em diversas áreas. Dr. Paulo Niemeyer, seu pai foi praticamente quem modernizou a neurocirurgia aqui no Brasil. Oscar Niemeyer também. E qual o peso desse fator na sua escolha pela medicina? E como foi sua formação médica e neurocirúrgica, tendo como pai o principal nome da neurocirurgia, um dos grandes nomes da neurocirurgia, um dos grandes nomes da neurocirurgia mundialmente falando? Como é que foi isso para o senhor e tal? Olha, primeiro, fazer parte de uma família brilhante foi uma motivação. Foi um exemplo muito forte e foi um desejo de corresponder pela admiração que tinha por todos eles. E especialmente por meu pai, que acabou me influenciando a convivência com ele a fazer neurocirurgia, né? E então eu fui para a neurocirurgia, evidentemente pela convivência e pela admiração que tinha por meu pai. E quando eu fiz a Faculdade Nacional de Medicina, que era o nome na época, hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois quando terminei, fui para a Inglaterra estudar neurologia. Eu fiquei um ano no Queen's Square, que era o maior centro de neurologia na época, na Europa. E lá, quando eu cheguei, eu vi a tomografia computadorizada, que nós não tínhamos nem conhecíamos. O Queen's Square em Londres, né? Queen's Square em Londres. E eu fiquei fascinado com aquela tomografia que mostrava... Eu saí do Brasil, nós fazíamos ventriculografia, pneumoencefalografia, eram os exames que se faziam. Mielografia. E aí eu escrevi para o meu pai, nessa época não tinha e-mail, não tinha nada, né? Escrevi uma carta dizendo, pai, tem um aparelho aqui que se vê o cérebro. E aí isso acabou resultando numa doação que ele recebeu do presidente Geisel. Ele operou a filha do Geisel logo no ano seguinte, do presidente da República. E ele pediu então um tomógrafo para a Santa Casa. Isso mudou a medicina, não o nosso, mas a tomografia mudou a medicina mundial. E quando eu voltei, como eu aí me dediquei também à radiologia nesse estágio em Londres. E quando eu voltei, então eu fui tocar o aparelho de tomografia que meu pai tinha ganho e que não tinha ninguém preparado para fazer funcionar. Então eu fiquei 3 anos ainda só fazendo neuroradiologia. Então eu comecei com a neurologia, passei para a neuroradiologia e depois então de 3 anos, quando já tínhamos alguns radiologistas treinados lá no serviço, eu fui me afastando e comecei então o meu treinamento neurocirúrgico com meu pai, com quem eu fiquei só 2 anos na realidade, porque depois ele trabalhava na Casa de Saúde Doutoreiras, que era o maior serviço de neurocirurgia que nós tínhamos no Rio, tinha 80 leitos do SUS, era um movimento enorme. E eu fui para a Santa Casa. Até pelo fato de termos o mesmo nome, a mesma profissão, eu precisava achar um espaço, né? Então eu acabei me afastando e só levava os casos difíceis para discutir com ele, mas fui tocando a minha vida na Santa Casa. Então foi assim que começou. E na Santa Casa eu tentei montar lá o que seria um instituto de neurocirurgia, e conseguimos ter 2 enfermarias, chegamos a ter 50 leitos, e com toda a estrutura, mas a Santa Casa era um hospital com uma tradição muito arraigada, numa administração antiquada, e um hospital que acabou fechando.
E aí eu fui para a Beneficência Portuguesa. Na Beneficência Portuguesa, mesma coisa, tentei conseguir um pavilhão da Beneficência, consegui instalar para fazer um centro de neurocirurgia, que chegou a funcionar durante uns 2 anos, e aí houve um incêndio na Beneficência Portuguesa, que morreram alguns doentes no CTI, o hospital quase fechou, e aí eu saí de lá também. e fui para a Clínica São Vicente. Nesse meio tempo, a Santa Casa ainda vinha um pequeno movimento. Quando fechou por completo, eu fui procurado pelo secretário de Saúde, que eu não conhecia, que era o Sérgio Cortes, e ele me perguntou, ele sabia que o hospital tinha fechado e que nós tínhamos um grupo grande que tinha ficado à deriva, né? E ele ofereceu: Paulo, você topa fazer um hospital do cérebro? E aquilo me encheu os olhos. Eu digo, depende de como vai ser a gestão, porque os hospitais públicos, uma gestão direta muito ruim. Esse não, vai ser uma parceria público-privada. Você vai ter uma gestão profissional e só para o SUS. Então foi assim que começou o IEC. Isso tem 12 anos. Quer dizer, o IEC completa 12 anos agora em dia 1º de agosto, foi quando nós fizemos a primeira cirurgia. E o IEC só fez crescer, de lá para cá, só fez crescer. E todo ano nós temos um equipamento maior, já fizemos um prédio novo para aumentar o número de leitos. Hoje nós temos lá 100 leitos, dos quais 50 são de terapia intensiva. Estamos comprando o segundo aparelho de hemodinâmica, porque é uma fila grande. E estamos fazendo 10 cirurgias por dia, só de cérebro, é muita coisa. Só cerebral, quer dizer, nós não temos no IEC nem trauma e nem coluna. É só cirurgia eletiva cerebral. E com isso nós estamos podendo formar uma geração muito bem treinada. Nós temos 4 residentes por ano e temos ainda fellows. E agora, já de uns anos para cá, temos mestrado e doutorado. Então, não é fechado ao Instituto. Colegas de fora que queiram fazer mestrado ou doutorado em neurocirurgia, pode fazer lá no Instituto do Cérebro. Bom saber disso. Não é fechado. Isso é muito bom para ser divulgado. Então é isso, quer dizer, as coisas foram de tropeço em tropeço, fechou a Santa Casa, fechou a Eiras, fechou a Beneficência. Eu acho que é uma história parecida com todos nós, mas com um espectro maior. A gente está sempre procurando espaço para fazer o nosso trabalho. Porque as instituições, pelo menos no Rio de Janeiro, elas não são duráveis. Eu nunca imaginei que a Santa Casa da Misericórdia, com seus 400 anos, fosse um dia fechar o hospital. E fechou. Então, Paulo, assim, eu vou falar uma história pessoal minha. Meu pai, ele era uma pessoa que não tinha muita condição, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que seu pai foi um grande neurocirurgião, todos nós sabemos disso. Mas você chegou no patamar muito semelhante ao dele nesse sentido como profissional, né? E o meu pai era uma pessoa não tinha muita condição. Ele foi carcereiro de polícia, meu pai, da delegacia, né? E depois de alguma idade ele estudou, passou no vestibular, se formou em médico e foi trabalhar no Maranhão. E graças à medicina ele conseguiu uma condição boa de vida e construiu um hospital. E aí quando eu nasci, eu ia para o hospital desde pequeno, com ele lá no Imperatriz, no Maranhão, Imperatriz. E eu trabalhei em várias áreas no hospital. Trabalhei no almoxarifado, em vários lugares no hospital, até que a gente veio morar no Rio. Meu pai me trouxe aqui para o Rio, e ele sempre botou na minha cabeça que eu ia ser médico, que eu ia ser neurocirurgião e ia operar. Meu pai falava que eu ia botar a gente para andar. Eu faço cirurgia de coluna bastante, né? E quando eu estava, o senhor não deve lembrar disso, com certeza eu não lembro, porque muitos médicos foram procurar você já.
Por que eu estou falando dessa questão de você e do seu pai? Porque meu pai, eu ia fazer vestibular de medicina, ele me levou na Santa Casa, fui na enfermaria esperando você chegar para me apresentar. Você nem deve, eu era 17 anos, uma coisa assim. Ele não conhecia você. Ele foi lá, não, você vai conhecer o Dr. Paulo Niemeyer, porque ele é o neurocirurgião aqui do Rio, tal, do Brasil. E me apresentou e falou que ia fazer neurocirurgia. Eu acabei indo para Souza da Marques, eu frequentei um pouco a enfermaria lá. Então, por que eu estou falando isso? Porque você chegou a um patamar, um médico do Maranhão falava no seu nome para o filho que ia fazer medicina, entendeu? Então isso para mim foi uma coisa muito importante. Acho que Haroldo, eu acho que ninguém chega onde você chegou e onde eu cheguei sem muito trabalho, sem muita dedicação, sem muito esforço. Então, as oportunidades naturalmente são diferentes, mas isso depende de muita obstinação. Porque a profissão da gente é uma profissão difícil, de muita responsabilidade, e as pessoas têm uma tendência a lembrar os casos ruins. A gente tem tantos casos bons. É o avião que cai, né? Então é uma profissão que tem esse aspecto. Frequentemente você chega para a família e diz, olha, seu marido está curado. E a família diz, graças a Deus. Então, isso a gente mesmo não... Então é uma profissão que tem todo esse aspecto, mas é uma profissão de extrema gratificação também, porque nós sabemos o bem que a gente faz a tanta gente, né? E eu acho que isso é que move, que nos move a essa dedicação. Uma vez me perguntaram, Paulo, como é a sua vida pessoal? Eu digo, olha, eu só tenho uma vida. A minha vida pessoal é operar, é ver doente e, quando possível, ver minha família. É isso mesmo. Mas é uma vida só, não tem duas, entendeu? Se você não se dedicar de corpo e alma, não tem sucesso em nada. E tem que gostar, tem que fazer com amor, tem que fazer com dedicação. Hoje só não aprende quem não tem interesse, porque a facilidade é enorme. Você acha que é mais fácil hoje? Muito mais fácil. O aprendizado, né? E quais foram os desafios que você considera os mais difíceis que você passou para ser neurocirurgião? Teve esses desafios? Você não achou difícil? Não, eu acho que o início da carreira é sempre muito difícil, né? Eu acho que o início da carreira é muito difícil e você está numa fase de afirmação e eu acho que esse é o desafio maior, é você saber controlar o seu ímpeto, quando operar, quando não operar. Eu acho muito importante que você tenha, quando a gente fala em escola, hoje fala-se muito em evidências, mas a escola é importante no sentido ético, no sentido comportamental, você vê como é que seu chefe trata os doentes, como é que ele decide uma cirurgia. Então não é só se você vai operar pela frente ou por trás, mas tem outros fatores humanos que entram, né? Então, eu acho que no início o jovem tem uma certa dificuldade em chegar ao ponto ideal do que é o interesse dele, que é o interesse do eu acho paciente, que a gente quer operar tudo, né? Quer operar tudo, você fica naquela ansiedade. E tem algum caso que marcou você ou não? Algum caso seu que você lembre para sempre? Olha, os casos... Não precisa ser necessariamente uma coisa ruim, mas alguma coisa mas eu acho que a gente tem que sofrer com os casos que vão mal, porque a única maneira de você melhorar é dar valor aos erros que você teve, se punir no sentido de tentar ver o que foi. Então os casos que me vêm assim, às vezes, me vêm como um fantasma. Casos que eu achei que eu podia ter feito diferente, entendeu? Mas eu acho que é importante, porque isso muda a minha conduta dali para frente, me tira aquela sensação de todo-poderoso, que o neurocirurgião às vezes tem essa impressão, né? Então eu acho que isso é que é difícil e que faz diferença com a maturidade. A gente teve aqui a palestra do Lars Grael na quinta-feira.
E é muito semelhante, eu acho que a gente, por exemplo, quando a gente tem alguma complicação, a gente tem que esquecer aquilo e passar para outro caso, né? Você não pode levar aquele cirurgia ruim que você teve para o caso seguinte. E a vida dele foi muito isso, o Lars Grael. Ele perdeu, não perdia muita competição, perdeu a perna. E ele falou muito sobre isso também, foi muito bom. É. Agora, só falando sobre o IEC, o que você acha que é o impacto do IEC? Eu tenho uma ideia, eu acho que o Instituto ele elevou muito o sarrafo da neurocirurgia. Então eu queria saber qual é da neurocirurgia para o Rio. Qual é o impacto que você acha do IEC para o Rio? Olha, o impacto... Primeiro eu acho que é orgulho. O IEC que o impacto teve para o Rio, e eu acho que vai ter nacionalmente, é o mesmo impacto que o Instituto do Coração teve para a cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca alcançou esse prestígio em função do Instituto do Coração, que foi uma instituição que botou a cirurgia cardíaca para cima, fez os primeiros transplantes de coração, tomou a ponta na liderança da cirurgia cardíaca, e os cirurgiões cardíacos se tornaram figuras admiráveis. E eu acho que o Instituto do Cérebro, que ainda é uma instituição jovem, tem só 12 anos, vai um pouco cumprir esse papel. Eu acho que é um modelo que deveria ser repetido nos estados, e é um modelo que vai melhorar o nível dos nossos cirurgiões, porque serão jovens muito bem formados, com um movimento enorme de cirurgias, com uma atividade acadêmica muito forte. Então eu acho que quando você tem uma instituição que é voltada para uma especialidade, essa especialidade tende a progredir. Então eu acho que outros estados deveriam repetir o projeto, e além de ter um fator econômico importante. Hoje, com a tecnologia, no valor, no preço que está, você não pode ter um penteiro em cada hospital, não pode ter um Gamma Knife em cada hospital, você tem que tentar centralizar isso em algum lugar. Então, nós hoje funcionamos com 5 salas cirúrgicas que funcionam o dia inteiro, são 2, 3 cirurgias em cada sala. Então, isso faz com que essa tecnologia, navegador, microscópio, que isso tudo seja muito utilizado, justifica o que foi pago, né? Então, eu acho que o Estado acertou em concentrar as cirurgias eletivas num único lugar, não só por razões econômicas, mas, sem querer, vai alavancar a neurocirurgia, sem dúvida. Então, Paulo, só para a gente eu não tomar muito tempo, né? Eu tenho mais 2 perguntas só. A primeira é: quais são os planos para o IEC daqui para frente, né? E a segunda também: qual é o conselho que você dá para o neurocirurgião que está iniciando a carreira hoje? Se você pudesse aconselhar o Paulo Niemeyer Filho naquela época lá em Londres, o que você faria diferente? Ou para a pessoa que está começando aqui? E quais são os planos do IEC para o futuro primeiro? Olha, os planos do IEC, é difícil a gente fazer um plano para o futuro, porque tudo que é governamental é sempre uma dificuldade. Então a gente tem sempre os planos de como se manter vivo. Esse é o primeiro plano. Manter funcionando no padrão que está. E o plano de futuro é acompanhar a tecnologia que vem, e nós temos um sonho que está próximo, que é de elevar. Nós temos um prédio de 5 andares que tem estrutura para 12. Então nós temos planos de colocar mais andares e fazer o Instituto do Cérebro da Medula Espinhal. E com isso também fazer os tumores intrarraquianos e aumentar o movimento, enfim, são projetos sempre de estar andando para frente, né? Eu vou me candidatar para o trabalho lá. Vamos lá, pô. Com relação ao jovem neurocirurgião, é difícil dar uma orientação, porque eu acho que a neurocirurgia, como nós fazemos hoje, eu acho que ela vai acabar, ela está no caminho de acabar, pelo menos na parte oncológica. Você vê que na parte vascular, todo congresso a gente perde um pouquinho mais espaço para endovascular, né? Agora, os tumores do acústico pequenos,
Os doentes já chegam no consultório falando em radiocirurgia, o clínico já disse. É a mesma coisa da endovascular, eles já chegam pedindo catéter. Então a endovascular está indo embora, a vascular, a oncologia, com o desenvolvimento da imunoterapia. Eu acho que a cirurgia dos gliomas vai acabar. Então, eu não estou querendo ser pessimista, mas é difícil se orientar um jovem para fazer, olha, se dedique à cirurgia dos tumores cerebrais. Eu acho que daqui a 20 anos vai ser tudo diferente. Hoje a ressonância magnética tem uma precisão tal que eu costumo dizer aos residentes, isso é uma biópsia virtual. Você tendo uma ressonância magnética bem feita, com um radiologista bem treinado, ele te diz até o perfil molecular do tumor, se é um IDH1 positivo ou negativo. Então você vai fazer biópsia para quê? São poucos os casos que ainda justifica fazer biópsia. E a tendência, tendo ressonâncias mais poderosas, é que você cada vez mais tenha o diagnóstico ali. E se você tiver e ter uma imunoterapia que é de acordo, você não vai ter que abrir mais a cabeça. Então eu vejo que nos próximos anos, 50 anos talvez, vai mudar muita coisa. E eu recomendaria que ele fosse fazer neurocirurgia, mas que ele se desse um foco muito grande na parte genética, na parte oncológica, imunoterapia, enfim. Eu acho que vai ser um caminho importante para o neurocirurgião. Mas vai ser diferente do que a gente faz hoje. Doutor Paulo, muito obrigado aí por esse seu tempo aí precioso aí com a gente. Obrigado aí. Eu que te agradeço, um prazer estar aqui com você. Valeu.